Meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos aqui falar sobre doenças que aposentam, tá? Mas vamos dar detalhes aqui que nós não demos em nenhum outro vídeo e você também não vai encontrar em nenhum outro canal. Então presta bastante atenção. Por exemplo, nós sempre falamos aqui da Lei 8.213/91, mas as pessoas não sabem o que diz a lei, tá? Então nós vamos ler aqui uma parte da lei que fala sobre esse assunto aqui do vídeo. O artigo 42. Aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, presta atenção, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para exercício de atividade que lhe garanta subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A concessão da aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às expressas, fazer-se acompanhar de um médico de sua confiança. Então, prestar atenção. Vocês viram que para participar da reabilitação profissional não é exigido carência, tá? E no caso da aposentadoria por invalidez, ela é concedida através de um exame médico pericial. Aqui no final ele diz, se você não confia no perito, por exemplo, do INSS, você pode se fazer acompanhar, no caso, no momento da perícia no INSS, com o médico da sua confiança. Agora, o perito deixa entrar outro médico dentro da sala? Não. Ele só vai deixar entrar um acompanhante, no caso, que esse segurado seja completamente impedido ou não consiga se locomover sozinho, ou mesmo não consiga estar com algum problema mental, que não consegue, por exemplo, responder as perguntas, não tem consciência daquele momento. Nesse caso, o perito permite, fora esses casos, não. Então, meu amigo, minha amiga, que estão chegando aqui pela primeira vez, é conteúdo muito atualizado, muito importante, de relevância de conhecimento de todos, porque hoje você pode não estar passando por esse tipo de problema, mas amanhã, se acontecer, você já vai ter o conhecimento, tá? Isso, a lei 8.213 que nós falamos aqui, ela é muito importante, é uma lei muito longa, não dá para ler tudo, tá? Mas ela protege o segurado, ela fala dos direitos do segurado. Se você quiser fazer uma pesquisa aí pela internet, lei 8.213/91. Se a doença for profissional ou do trabalho e te deixar incapacitado total e permanente, você terá direito à aposentadoria por invalidez sem precisar comprovar a carência de 12 meses. Para você se aposentar ou para você ter um direito a um benefício do INSS, existem alguns requisitos. Por exemplo, a carência é uma delas, está na qualidade de segurado. Então não é assim, simplesmente pede o benefício e o INSS concede. Existem também alguns pré-requisitos. Agora, como você pode se aposentar através de doença? Olha os requisitos, né? A carência de 12 meses, a contribuição para o INSS no momento que a doença que incapacita você, isso quer dizer aquilo lá, você não pode ter ingressado no regime geral de previdência, por exemplo, você começou a trabalhar, ganhar o seu primeiro salário e você já era doente e pedir a aposentadoria por invalidez, por doença do trabalho. Não pode ser feito assim, tá? Estar no período de graça. O período de graça é aquele que você foi demitido e você continua tendo aí o seguro do INSS por mais 12 meses, mesmo que você não consiga arrumar um trabalho, tá? Estar recebendo um benefício da Previdência Social, pode-se acumular alguns benefícios. Agora, para aposentadoria por invalidez, o auxílio acidente, quem recebe, deixa de receber a partir do momento que passa a receber esse auxílio de incapacidade total e permanente, tá? No caso de carência, existem 3 situações que não é necessário cumprir. Por exemplo, no caso de um acidente ou doença no emprego, como nós falamos, quando é afetado por uma doença grave, irreversível e incapacitante, listado, por exemplo, na Previdência e no Ministério da Saúde, que são algumas doenças que nós vamos citar aqui, tá? E a doença for irreversível e incapacitante sem cura, independente de carência, concessão do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, após você estar filiado à Previdência Social, você tem direito a se aposentar se você for acometido de alguma dessas doenças. Por exemplo, a doença de Parkinson, a tuberculose ativa, a alienação mental, a cegueira,
a hepatopatia grave, a síndrome da deficiência imunológica, que é a AIDS, a esclerose múltipla, a hanseníase, a hepatopatia grave, a espondilioartrose anquilosante, o estado avançado de ostite deformante, né, que é a doença de Paget, a neoplausia grave, a cardiopatia grave e a contaminação por radiação com base em conclusão em perícia médica especializada. Essas doenças devem ser comprovadas, sim, todas elas através de exames, de laudos, de relatórios. Você tem que levar toda uma papelada. É claro que não basta você chegar numa perícia alegando que é portador de alguma dessas doenças. Mas vocês viram que a lei garante para você. Em alguns casos, o perito ele não vai dar de cara, por exemplo, no INSS, a aposentadoria por invalidez, mesmo que você comprove que tem a doença. Ele vai dar uma canseirinha em você, ele vai te jogar no auxílio doença e vai dar períodos. Se você tem dúvidas, por exemplo, se caso for cessado o seu benefício de auxílio doença dentro, por exemplo, de um pente fino, dentro de uma convocação que houve aí para uma revisão, nós temos vídeo aqui no canal que mostramos todos os dispositivos que você pode reverter essa situação. Nós sempre falamos, você que é honesto, digno, que cumpre a lei, pagou as suas contribuições certinho para o INSS, não precisa se desesperar. Tem pessoas que ouvem falar em pente fino e ficam apavoradas. Os peritos realmente são injustos? Não podemos falar 100% deles, né, pessoal? Porque pode generalizar. Mas eu acredito que de 1 milhão só salva 10 que tenham realmente dignidade, que levam o trabalho a sério. Muito também, nós não sabemos, mas por trás existem algumas diretrizes, algumas normas que esses peritos têm que cumprir. Nós nunca sabemos o total. É que nem o iceberg, né? Nós vemos o pico acima da água, mas a grande parte dele está escondido. E isso acontece muito aqui dentro do Brasil, né? Nem sempre o que nós estamos vendo e tirando as nossas conclusões é realmente a realidade. Às vezes a coisa é muito mais profunda. Caso seus direitos não sejam respeitados, você tem todo o direito de recorrer à justiça e buscar esses direitos. É claro que é demorado, é claro que também vai ter que ser comprovado. No caso que você não tem mais condições de trabalhar, condições de exercer as suas atividades ou qualquer outra, mas sim, é 90% que você tem da documentação alguma dessas doenças e comprovando a incapacidade, você sai aposentado por invalidez. Lembrando, nós já falamos do valor da aposentadoria por invalidez. Depois da reforma da Previdência, eles incluíram todos os cálculos, né, na média de cálculo, todas as contribuições, tanto as maiores como as menores. Antes da aposentadoria, da reforma da Previdência, o aposentado por invalidez, ele recebia praticamente o que tinha na ativa. Hoje ele passou a receber aí 60% em média do que recebia enquanto estava trabalhando aí normalmente. Quer dizer, existe uma perda muito grande, porque fizeram o quê? Juntaram todas essas contribuições e não descartam mais as menores. E fazem lá um divisor e eles acabam chegando nessa média de cálculo que tem uma perda mais ou menos de 40%. Muita gente retorna ao trabalho, mesmo aposentado por invalidez, tendo direito ao benefício. Quando consegue o benefício, a decepção, porque o que vai receber praticamente não vai dar para pagar as suas contas. E o aposentado por invalidez, ele não pode sair procurando trabalho ou trabalhando, tá? Porque senão ele não é inválido, ele perde o benefício. Então muitos, mesmo doentes com algum problema, pedem alta ou pedem para sair do benefício alegando que já se recuperaram para retornar ao trabalho, porque com a perda que tem de 40% aí no valor do seu rendimento, muitas vezes não dá para sustentar a família. Então fica muito difícil, é uma situação desesperadora e é de se pensar. O auxílio-doença não, tá? O auxílio-doença, a pessoa vai ter lá, a média vai continuar recebendo praticamente 90% do que recebia enquanto estava no mercado de trabalho. Mas o problema, o auxílio-doença, são por períodos muito curtos. Se você, por exemplo, passou na perícia e o perito não colocou uma data de cessação desse benefício, esse benefício, esse período vai valer por 120 dias. Depois você pode pedir uma prorrogação, caso você não tenha se recuperado. Então, são perícias constantes. Por quê? Porque o perito, ele concede o auxílio-doença por um período muito curto. Então, realmente, você vai estar sempre tendo que atualizar toda a documentação, vai estar sempre no INSS passando por perícia. Bom,
Essa é uma informação importante. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que está me assistindo, que está nessas condições. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, aproveite todos os nossos conteúdos aqui no canal. Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever, ativar o sininho de notificação para você sempre ganhar com isso, porque todos os dias colocamos conteúdos aqui relevantes e importantes e podemos trazer aí uma informação para você que vai solucionar aquele problema que está tirando o sono há dias, semanas, meses, e nós vamos ajudar você a solucionar. Então é muito importante, é de graça, não paga nada e para você é uma maravilha. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, eu não canso de agradecer. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida com saúde, prosperidade, harmonia, paz e amor. É o que eu desejo a todos vocês. Final de semana chegando, parece que vai ter muito calor. Que Deus nos proteja, nos abençoe e nos dê força para continuar seguindo em frente. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.